Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. No Café com o Campa, eu sempre trago um assunto pontual relacionado àquilo que eu ensino, àquilo que eu treino empresários, que é ter uma empresa inteligente. Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. Eu sou Fernando Campagnolo e adoro treinar os empresários para que possam fazer isso, para que possam ter uma empresa inteligente. E aqui no Café com o Campa, eu sempre trago um assunto pontual, um assunto que tem a ver com você ter uma empresa inteligente ou talvez um assunto que impeça você de ter uma empresa inteligente. E hoje eu vou trazer um assunto assim que é muito interessante. Eu vou falar aqui de como é que são as atitudes de um verdadeiro empreendedor líder em 5 desafios que acontecem na empresa. Campa, existe muito mais desafios que acontecem na empresa? Com toda certeza. Mas eu vou abordar esses 5 aqui, tá? Vou abordar 5 aqui. Vamos lá, e o que eu vou fazer? Eu vou comparar aqui a vida de um empresário tradicional perante esses desafios com um empreendedor líder perante esses desafios. Mas antes, eu quero fazer 3 perguntas para você e eu quero que você me responda. Vamos fazer uma live interativa, que live interativa é muito melhor, é muito mais divertido. E aí eu sei se o conteúdo está conectado com você ou não. Se você não me responde, não sei. E aí, tá dentro? Não tá dentro? Então você me responde aí. Na tua empresa, você precisa refazer tarefas que os seus funcionários fizeram mal feito, fizeram de um jeito que você olhou e não era bem isso, ou você tem que fazer coisas da qual você tem gente lá para fazer, tem funcionário para fazer, mas você tem que estar fazendo, ou faz coisa de funcionário ou refaz coisa de funcionário. E segunda pergunta, eu quero que você pense nas atividades operacionais. Campa, o que são atividades operacionais? São aquelas que só mantêm a porta aberta, mantêm o negócio funcionando. Cobrar cliente, pagar conta, emitir nota fiscal, emitir boleto, entregar produto, entregar serviço, executar mão de obra, vender, comprar, pagar, lançar informações, são atividades operacionais, tá? Entendeu o que é atividades operacionais? Então quero que você me responda assim, ó. Tem atividade operacional na tua empresa que é só você que faz? Vamos para a terceira pergunta. Você que respondeu sim ou você que respondeu não nas anteriores aí. Terceira pergunta. A pergunta é o seguinte, ó. Os teus colaboradores têm que te perguntar muitas coisas. Tem que perguntar para você como é que eu vejo isso, como é que eu faço isso, o que eu respondo para o cliente, como é que eu resolvo tal situação, e agora deu um problema aqui, o que eu faço? Você sai de férias, eles têm que estar ligando para você, você está fora, eles entram, mandam um WhatsApp, te perguntando como é que tem que ser. Acontece isso com você? Mas quem botou sim para pelo menos uma, uma das perguntas, não precisa ser as 3, tá? Botou sim para uma das perguntas, eu vou te falar que se você botou sim para uma das perguntas, você é um empresário tradicional. Você é um empresário tradicional, tá? Empresário tradicional. O que seria um empresário tradicional, Campa? Vou falar o que é um empresário tradicional. Empresário tradicional é aquele que exercia uma determinada profissão até um determinado momento, talvez tinha carteira assinada, talvez não, um dia decidiu montar a empresa. Só que foi lá, abriu a empresa, toca a empresa do jeito que acha que é, do jeito que acha que tem que ser. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que tem muitos incêndios para apagar, a empresa depende dele, as pessoas ficam chamando, às vezes até não chamam, mas ele tem que dizer, Zezinho, faz tal coisa, Mariazinha, liga lá pro ciclano, pergunta tal coisa, se fulano fala tal coisa, você diz tal coisa, tem que dar o caminho da roça para as pessoas, tem que dar o caminho, tem que conferir se as pessoas fizeram, tem que lembrar, fulano, eu te pedi para fazer, você não fez. Esse é um empresário tradicional, um empresário que passa o dia ali resolvendo pepino. Tem que estar na empresa quase que o tempo inteiro. Quando sai, a vida dele é um inferno. As pessoas ligam, às vezes tem que voltar, tem que ficar respondendo o WhatsApp. Esse é um empresário tradicional. Como ele passa o dia apagando incêndio, passa o dia resolvendo pepino, passa o dia atendendo demanda, o que acontece? Ele tem que o lucro desse tamanho no final do mês, porque ele não consegue parar, não consegue planejar, não consegue pensar coisa diferente, não consegue fazer coisas que geram melhor resultado para a empresa. Esse é o empresário tradicional. Mas o que é um empreendedor líder, Campa?
O empreendedor líder é, como eu chamo, um empresário profissional, um empresário que sabe como é que ele tem que fazer na empresa dele. Um empresário que sabe como as coisas precisam serem feitas do jeito certo para não gerar incêndio, não gerar aborrecimento. Campa, meus incêndios não sei o que gero, é minha equipe, é meus funcionários, é meus clientes. Não é. É você que deixou. Você colocou as pessoas erradas, você que não tem processo, você que não tem regras, vai se adaptando a cada cliente, isso gera incêndio. Então, não é as pessoas de fora. De fora é você. Mas o empreendedor líder, ele não deixa isso acontecer, porque ele faz as coisas do jeito certo. E por conta disso, ele tem uma empresa inteligente. Uma empresa que é lucrativa, uma empresa que não depende dele para tudo e uma empresa que não tem incêndios. E aqui, quando eu falo essas coisas, às vezes é normal que as pessoas digam assim, ó, Campa, eu coloquei uma pessoa lá, Campa, e essa pessoa resolve tudo para mim. Nossa, o cara é fantástico, o cara é incrível, o cara é bom demais, que sorte que eu dei. E é verdade, deu sorte sim. Porque se esse cara sair, meu amigo, minha amiga, você tá lascada, você tá lascado. Você tá na mão desse cara. Está na mão desse cara. Então, não dá para ficar na dependência. As coisas têm que funcionar por processos, por gestão e não por sorte de ter achado alguém muito bom, tá? Porque se alguém muito bom pode não ser eterno. Outras coisas que as pessoas me falam muito é, mas Campa, quem engorda o porco é o olho do dono, quem engorda o boi é o olho do dono que engorda a boiada, aquela história toda. É verdade, é verdade. Mas olhar a boiada, engordar o porco, engordar o boi, como se quiser falar, não é fazer as coisas, não é estar em cima, não é pensar um negócio, é guiar um negócio, dar um rumo para o negócio. Isso sim é fazer a empresa se desenvolver, tá? Quero te falar que todo esse conteúdo, tudo que eu trago aqui para as lives, não é nada assim que eu saio pesquisando em internet, saio pesquisando em livrinho, não. É coisa de conteúdo de dia a dia, que eu vivo nas minhas empresas, que eu ensino para os meus alunos, que eu tiro lá do meu curso do Método Empreendedor Líder, é coisa que eu trago para cá, doses homeopáticas, pinceladas aqui. E a verdade é o seguinte, ó, as empresas, o dia a dia das empresas, tem alguns pontos cegos. O que são pontos cegos? Pontos cegos são coisas que você enfrenta, que acontecem na tua empresa, mas o empresário tradicional não enxerga os pontos cegos. Às vezes ele até enxerga, ele dá uma olhadinha para aquele ponto cego, ele vê aquele ponto cego, mas por uma estranha razão, ele acha que é normal. Ele acha que aquele ponto cego é assim mesmo, então ele encara aquilo como normal, ele absorve aquilo e vai embora. O empresário tradicional age assim. Mas um empreendedor líder não, o empreendedor líder ele segue fundamentos. Ele olha para fundamentos que vão regrando a empresa dele, se está certa, não estão, vão dando um rumo. Acontece o seguinte, ó, uma coisa que eu quero falar também, que às vezes, o que é comum alguns empresários falarem assim, ó, ai, no ramo tal é fácil, no meu ramo não, meu ramo é mais complicado, meu ramo é mais difícil, no meu ramo está todo mundo ruim. Isso não é verdade. A verdade é que existem empresas mais complexas, existem empresas mais simples, sim. Mas não é questão de ramo, não. Em todos os ramos, em qualquer ramo de atividade, tem empresa que está muito bem, obrigado, tem empresa que está decolando e tem empresa que está afundando, tem empresa que está remando, que não tem jeito, que não vai para frente. O que muda? Muda o comando, muda a pessoa que está ali. Esta é a principal mudança. Ou seja, mudou o comando, trocou o jeito de comandar, mudou a realidade da empresa. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Não é fator externo, não é equipe, não é governo, não é mercado, não é ramo, não. É a pessoa que está ali. É a pessoa que está ali. Então o empreendedor líder é alguém que está preparado. O empresário tradicional é alguém que acha que dá conta. Alguém que acha que sabe fazer. O cara que exerce a profissão antiga ainda. Vamos comparar um pouquinho assim, ó. Quero fazer uma pequena comparação, ó. Vou comparar o empresário tradicional com o empreendedor líder para você entender, ó. O empresário tradicional, ele é vítima das circunstâncias, tá? Ele diz assim, ó, não, a minha empresa não está bem, mas é porque o governo, é porque a equipe não ajuda, é porque não tem mais gente competente, mas é porque o concorrente, o mercado está meio esquisito, é porque o meu ramo, ele culpa Deus e todo mundo. Ou seja, todo mundo tem gestão sobre a empresa dele, menos ele.
Esse é o empresário tradicional. Ele é vítima das circunstâncias. As coisas, os fatores externos determinam o futuro dele. Já o empreendedor líder, ele é causa. Quando dá ruim, ele olha, cara, realmente deu ruim, mas também, contratei aquele cara errado, treinei aquele cara do jeito errado, não soube delegar, não soube falar com as pessoas, na hora de eu escrever um processo, eu não soube colocar do jeito certo, na hora de eu escrever uma rotina de resultados, eu não soube fazer, eu não soube regrar, ele é causa, ele entende que ele é causa. Quando dá bom, ele olha, por que a gente vendeu bem, por exemplo? Porque a gente fez aquela ação, porque a gente melhorou o nosso marketing ali, a gente resolveu aquela métrica de conversão, a gente aumentou o nosso ticket médio, ele sabe o que aconteceu. Então ele sabe que ele é causa. Qual a diferença? O causa consegue consertar. O consequência não. Vítima das circunstâncias não. Ele depende de fator interno. O causa sabe que depende dele. Essa é a diferença. O empresário tradicional, ele trabalha na empresa. Ele é um funcionário. Ele às vezes é o melhor funcionário. Ele é o cara que chega cedo, é funcionário do mês. É o cara que chega cedo, organiza tudo, distribui as tarefas, confere tudo, fiscaliza tudo. O pessoal vai embora, ele fica lá resolvendo algumas coisas. Ele é o funcionário do mês. Só que eu posso dizer que é o pior funcionário, porque ele é o mais caro. Ele tira para labore, ele tira lucro, mas ele não se paga. Ele está ali trabalhando igual a todo mundo. Ele acha que não, ele acha que está fazendo mais, mas está fazendo igual a todo mundo. Pior do que todo mundo. Um pouquinho de cada coisa, mata no peito. Então ele trabalha na empresa. Já o empreendedor líder trabalha para a empresa. Qual que é a diferença de na empresa e para a empresa? Na empresa está lá, arregaçando as mangas, botando o crachá, botando o jaleco e trabalhando. Isso é trabalhar na empresa. Trabalhar para a empresa, não. Estou lá pensando, peraí, como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou melhorar a minha oferta? Que tipo de produto tem que trazer? Que tipo de serviço tem que trazer? Quais são os meus indicadores aqui no painel do general? Como é que eu melhoro esses indicadores? Como é que eu ajusto o tempo de processos? Como é que eu ajusto o tempo de entrega? Como é que eu melhoro a qualidade? Como é que eu cumpro o prazo? Como é que eu encurto esse prazo? Como é que eu faço para atrair mais clientes? Aqueles clientes que compram? Quem são esses compradores? Isso são coisas de um empreendedor líder que está preocupado com o futuro da empresa. Você entende a diferença? Um trabalha na e outro trabalha para. Em contrapartida, o empresário tradicional ele tem uma renda ativa. Depende do suor dele, depende do esforço dele. Se ele não está trabalhando, se ele não está baixando a cabeça lá igual a todo mundo, no final do mês ele não tem lucro, ele não consegue. Já o empreendedor líder não, ele tem uma renda passiva. A empresa produz dinheiro para ele. Ele treina a equipe, ele desenvolve a equipe, ele faz a equipe produzir para ele. Porque esse é o jeito certo de crescer. Quando você está lá fazendo tudo, o crescimento é limitado. Quando você começa desenvolver pessoas para que elas entreguem para você, você tem uma empresa produtiva, você tem um ativo na mão. Um ativo que pode ser vendável, inclusive, você pode multiplicar. O empresário tradicional, à medida que a empresa dele cresce, quanto mais pessoas ele contrata, mais incêndio ele tem, mais pepino ele tem, mais ele tem que estar em cima, mais ele tem que estar cobrando, mais ele tem que estar empurrando, menos vida ele tem. Por quê? Porque está tudo na cabeça dele. As coisas estão na cabeça dele, ou na cabeça de um ou dois que ele deu sorte de contratar e os caras são bonzinhos lá e estão matando no peito. Mas se esse cara sair, ele volta a ter mais incêndios e a vida dele é um horror. Já o empreendedor líder, não. Quanto mais a empresa dele cresce, mais cresce o resultado financeiro, mais cresce a qualidade de vida dele, menos ele fica dependente de ter que estar na empresa, menos ele fica lá fazendo tarefas, ele está lá simplesmente guiando a empresa, norteando a empresa, e ele começa a se tornar desnecessário na operação. Essa é a vida dele. O empresário tradicional é a peça principal, tudo gira ao redor dele. Para tudo acontecer, precisa ele lá, olhando, comandando, guiando. Mas o empreendedor líder não, ele tem uma empresa inteligente, uma empresa que funciona, uma empresa em que as pessoas chegam, sabe o que tem que fazer, sabe o jeito certo de fazer, sabe o momento certo, sabe que resultado esperar, sabe que resultado tem que entregar. As coisas acontecem numa empresa inteligente. Não tem que estar empurrando. Enquanto o empresário tradicional é escravo da empresa, que tem muito empresário tradicional que é escravo, o cara está acorrentado lá na empresa. Enquanto ele é escravo e ele tem um lucro sofrido, o empreendedor líder ele pode viajar, ele pode participar de eventos, ele pode ir lá na imersão empreendedor líder na prática, ele pode ficar fora, pode participar de cursos, pode ir em feiras, pode trocar ideias com o concorrente, pode fazer qualquer coisa, porque ele sabe que ele tem isso, ele tem essa qualidade, ele pode viajar, pode tirar férias. Essa que é a diferença entre um e outro, tá? Se identificou em algum aí? Se identificou como tradicional, um empreendedor líder?
Quero te falar então assim, ó, quais são os 5 desafios e como é que o empreendedor líder age nesses 5 desafios, tá? Depois você compara, depois você faz uma comparação sua na sua cabeça e diga aí qual é que é melhor, tá? Diga aí qual é que é melhor. Vamos lá. Primeiro desafio, contratações. Contratar é desafio para você? Contratar é desafio para todo mundo, tá? É desafio para todo mundo. Mas vamos lá. Como é que o empresário tradicional age no momento da contratação? Ele olha lá, eu preciso contratar alguém para fazer vendas, preciso contratar alguém para me ajudar aqui no financeiro, preciso colocar mais um lá no estoque, preciso colocar mais um no balcão. É assim que ele faz, ele começa a divulgar, ó, preciso uma vaga para balconista, preciso uma vaga para auxiliar de estoque, divulga lá nas redes sociais, pede indicação para os amigos, aí aparece 1 ou 2, normalmente aquele 1 ou 2 ali que não tem muita oportunidade lá fora, aparecem ali na empresa, às vezes não aparece ninguém. Aí ele diz que mas não tem gente competente para trabalhar, as pessoas não querem nada com nada. Aí chegam essas pessoas, normalmente a proposta é uma proposta assim, xoxinha, né? Quando tá todo mundo lá, pega um vendedor e paga 3, 4 mil mais comissão, o empresário tradicional quer pagar 2, quer que o cara varra a loja, quer que o cara ajude a entregar, quer que o cara faça um monte de coisa. Proposta xoxinha, vai atrair gente xoxinha. Aí entrevista o cara em 5 minutinhos, porque ele não tem tempo de entrevistar, não tem tempo de parar. Entrevista, faz aquelas perguntas que ele acha que tem que fazer, cada um entrevista de um jeito, vai achando que tem que perguntar isso, tem que perguntar aquilo. É meu feeling, campa. Eu tenho feeling. Feeling escambau, tá ali chutando. Entrevista as pessoas de qualquer jeito, às vezes se ilude com as pessoas. Esse cara é bom, nossa, gostei do cara. Contrata o cara, no outro dia, o cara tá lá com o jalequinho, com o crachazinho, tá ali com a mão na massa, fazendo. Ou seja, contratou rápido. Aí ele percebe que, mas não era bem a pessoa certa. Mas eu vou deixando. De repente se ajusta aí. Mas o cara é meio acomodado, o cara falta. Mas aí como é que eu vou mandar embora? Se eu mandar embora, tem que começar tudo de novo. Custa caro. Vamos deixando, de repente ele se ajeita aí. Quando vê o cara tá ali 1, 2, 3, 4 anos, aí é caro para demitir. Aí o cara tá ali já não faz nada, o cara só incomoda. Mas é que se eu demitir é caro. Esse é o empresário tradicional perante as contratações. E o empreendedor líder, como que é? O empreendedor líder tem claro qual é a responsabilidade daquele colaborador, tem a descrição de cargos e responsabilidades descrita, bonitinho, divulga uma vaga, faz uma oferta atraente, porque ele sabe que ele precisa que as pessoas deem resultado, e ele sabe que quando ele contratar, ele consegue tirar resultado das pessoas, porque ele tem processos, ele tem gestão, ele tem organização. Quando as pessoas chegam e aí ele atrai com isso, acaba que um colaborador vai falando para o outro, na minha empresa é muito bom de trabalhar, lá é organizado, lá o dono é legal, tem a política de crescimento legal, tem um monte de coisas, vem os melhores para a empresa. Aí quando vem esses melhores, ele senta, ele faz uma entrevista de modo profissional, conversa com as pessoas, entende que as pessoas não são só competências, tem que olhar o lado humano também, tem que entender quem é aquela pessoa. Então ele aplica uma técnica chamada entrevista para entender aquele ser humano que está ali, ver se fecha com a cultura da empresa. Ele tem um processo para selecionar. Quando ele seleciona, essa é a pessoa certa, ele tem um processo para contratar, ele ambienta a pessoa, roda um processo de ambientação para a pessoa se entender como que é a empresa, qual é o papel dela, treina, faz a delegação do modo certo, delegando a responsabilidade, delegando os resultados, deixando claro, faz assim a documentação do protótipo de negócio, lá regulamento interno, rotina de resultado, processos, tudo que tem que ser, faz tudo bonitinho como manda o figurino. E aí ele acompanha, fica ali ou alguém da equipe dele fica acompanhando os resultados daquela pessoa. Tá legal? Bora, vamos dar feedback. Não tá legal? Tenta ajustar, corrige treinamento, corrige alguma coisa que a pessoa não entendeu, se vê que não vai, já manda embora. Não fica perdendo tempo e parte para outra. Olha o banco de currículos lá, vamos chamar outro aqui, bora. Ou seja, e ele sabe que ele contrata devagar, sabe que contratar é importante, então ele tem tempo para isso, contrata devagar e demite rápido. Demite rápido a pessoa, não dá certo, manda embora. É isso que ele faz. E os bons, campa? E os bons, vai arriscar perder? Não. Ele tem uma política de reter talentos. Ele tem uma política das pessoas se desenvolverem na empresa. Então as pessoas que vão dando resultado, elas vão ficando. Mas se elas saírem, ele não se incomoda tanto assim. Ele sabe que ele tem tudo organizado. Ele tem gestão. Ele consegue contratar outra pessoa e a coisa funciona do mesmo jeito. Diferença entre empresário tradicional e empreendedor líder. Vamos lá. Segundo desafio.
perante os incêndios. Fato, eventualmente toda empresa vai ter um incêndio ou outro, nem tudo é 100% controlável. O empreendedor líder reduz incêndios, mas ele não vai zerar, não tem como zerar. Eventualmente vai dar algum BO. Mas o empresário tradicional, para ele faz parte da rotina apagar incêndio. Para ele é normal matar isso no peito, para ele é isso aí. E os colaboradores eles vão simplesmente reportando, fulano, deu problema lá, o cliente reclamou, entrega não aconteceu, que lá o cliente não pagou, aconteceu tal coisa, eles vão reportando, vão passar, tipo que não é problema deles, é problema do dono. Então o dono resolve rápido esses incêndios, para ele voltar para a rotina. Ele sabe que ele tem que vender, ele sabe que ele tem que pagar a conta, esse é um empresário tradicional. Então ele resolve, mata no peito aquele ali de qualquer jeito e bora, próximo desafio. E aí o incêndio se repete, semana que vem vende novo, no outro mês vende novo, mas para ele, por uma estranha razão, ele acha que é normal. Ele acha que é assim. Ele fala com outros empresários apagadores de incêndio, todo mundo diz para ele, mas é assim mesmo, cara. A vida de empresário é isso, é sofrida, é difícil, afinal você é dono. E ele vai se conformando com isso e vai aceitando. Já o empreendedor líder, em primeiro lugar, geralmente não é ele que identifica. Quem identifica é a equipe. A equipe identifica, mas normalmente a equipe tem planos para corrigir aquele incêndio. A equipe já tem estratégia, a equipe tem autorresponsabilidade, ela sabe que é papel dela. Então ela vai lá e resolve. Mas quando acontece um incêndio diferente, algo inédito, o que o empreendedor líder faz? Ele não vai ali apagar rapidinho. Ele apaga rapidinho para não deixar estragar, para não deixar piorar. Mas ele vai na causa, ele procura entender. Mas espera aí, por que aconteceu isso? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Ele transforma aquele abacaxi numa inteligência para a empresa. Então ele acaba atuando na prevenção e o time dele também. O time dele começa a aprender, a equipe começa a aprender. A inteligência da empresa começa a entender como é que resolve aquilo ali. Então incêndio não faz parte da rotina do empreendedor líder. Quando acontece um incêndio é algo totalmente fora. É algo que não é normal, aconteceu, vamos entender o que aconteceu, vamos evitar que isso aconteça de novo. E assim é o empreendedor líder. Terceiro desafio, a equipe não está entregando os resultados. Tem uma galera lá para fazer determinadas coisas, não está acontecendo. Vamos lá, empresário tradicional, como é que ele age aí? Ele age simplesmente... Não dá nem para cobrar, ele não deixou claro para as pessoas o que tem que fazer. As pessoas não entenderam, por isso que elas não entregaram o resultado. Elas não entendem a responsabilidade, elas não entendem o papel, da empresa não tem processo. Então, o empresário tradicional tem que repetir várias vezes para as pessoas a mesma coisa. Ele chega a se encher o saco, caramba, eu tenho que ficar falando quantas vezes para você entender. Então ele tem que estar em cima das pessoas, tem que estar microgerenciando. E aí quando a equipe não entrega, ou ele vai lá, pega o cara pela mãozinha, vem cá, cara, vamos fazer junto, deixa eu te ajudar, deixa para mim, normalmente, deixa para mim que eu faço. Ele vai lá e termina. Essa é a vida do empresário tradicional. Mas a vida do empreendedor líder, como que é? Ele não deixa estourar. Ele está olhando lá o painel do general, está olhando os indicadores, ele está vendo, aqui vai dar ruim. Aquele setor não vai dar conta, aquela pessoa não vai dar conta. Então, antes de estourar, ele já faz uma ação preventiva, ele ajusta processo, ajusta treinamento. Se precisar, ele troca a pessoa, que ele sabe que é isso, que as pessoas, elas são assim, partes importantes, mas se não dão conta, bora, coloca outra pessoa e vai embora. Então ele ajusta as coisas e faz os resultados acontecer. Ele não mata no peito. Ele vai lá, ajusta e faz as coisas acontecer. Quarto desafio, mês ruim. Deu um mês lá que não vendeu aquilo que era para vender. O empresário tradicional, ele nem entende, mas por que isso aconteceu? Mas fizemos tudo certinho, mas fizemos promoção, fizemos oferta, botei vendedor na rua, fiz marketing, botei grande lá na fachada, mandei mensagem para o Insta de um monte de gente, mandei WhatsApp para um monte de gente falando de uma oferta, por que não vendeu? Aí ele fala com outro empresário, que o mês deu ruim também, outro apagador de incêndio, o cara diz a mesma coisa, fala com outro diz a mesma coisa, tá bom, é o mercado, não é a gente, tá para todo mundo, que bom. Não resolve o problema, mas fica feliz porque, não sou eu, é o mercado. E aí ele tenta resolver do jeito dele, bota mais vendedor, bota mais marketing, vai tentando para ver o que acontece. Empresário tradicional, remando, né?
Empreendedor líder de novo, olhou lá o painel da máquina de vendas, olhou os indicadores, ó, pessoal, acho que esse mês aqui, ó, tá punk. Que tipo de ação a gente pode fazer? Ah, vamos melhorar, ajustar aqui o nosso script lá do marketing para nós atrair aquele cliente certo. A gente está atraindo muito cliente que está errado, a nossa taxa de conversão ela está caindo, o nosso ticket médio está caindo, então vamos ajustar aqui, vamos ajustar com o time de vendas para falar com esse tipo de cliente, vamos ajustar o nosso discurso de vendas, o nosso script, o nosso método, a tia de fé, vamos ajustar para que a gente consiga melhorar a nossa conversão. No outro dia está lá medindo conversão, está lá medindo o ticket médio, está usando dados para entender o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Ah, porque antes vinha cliente assim, agora está vindo assim. Então tá, vamos corrigir. Antes o nosso discurso estava assim, agora está assim, vamos corrigir. A nossa conversão estava assim, agora está assim, vamos corrigir. Então ele ajusta as peças e ele monitora isso o tempo inteiro. Ele monitora e ele consegue corrigir em tempo hábil. Se ele não conseguir corrigir, pelo menos ele ganha uma coisa. Ele ganha um aprendizado. Por que não deu? O que a gente fez de errado? Ah, isso aqui, então não podemos mais errar nisso. Vamos acertar assim. Se entende que isso é atuar ativamente pelo negócio, não é estar lá matando no peito, não é elevando, não é esperando ver as coisas acontecerem. Essa é a diferença. E o quinto tópico que eu quero trazer aqui é referente às oportunidades. E a real, vou te dar uma real aqui. Todo empresário, toda empresa tem oportunidades que caem no colo a todo momento. Sempre tem oportunidades. Só que eu vou te falar uma parada aqui. O empresário tradicional, quando ele está apagando incêndio, quando ele está fazendo serviço de funcionário, você acha que ele vê oportunidade? Ele não enxerga que aquilo é uma oportunidade. Ele enxerga que aquilo é um incômodo. Ele olha, se existe uma oportunidade de alguma coisa, tem uma informação que ele vai olhar e vai ficar atento somente naquela informação. Sabe qual é? Custo. Custo. Ele vai olhar custo. Para ele, custo é o que importa. Ah, é muito caro. Não, tem uma oportunidade de eu melhorar aqui. Se eu ajustar esse processo, a nossa produtividade lá ela vai aumentar em X%. Mas custa tanto, então não vamos fazer. Ah, mas tem uma oportunidade dele se desenvolver como empresário melhor, aprender a ser um empresário profissional. Ih, mas custa tanto. Não, dá para comprar um iPhone com isso aqui. Não, vamos gastar. Não, então ele olha custo. E ele tem medo de correr risco. Ele tem muito, não, pode ser que dê errado, então vou perder dinheiro. Não, tá difícil. No Brasil é difícil ser empresário, campa. Nos outros países é tudo fácil, no Brasil não. Então não vou correr risco. Normal, empresário tradicional pensa assim. Eu já pensei assim, eu já fui empresário tradicional, eu já pensei assim, sei como é que é. Não tô inventando, já passei por isso também. Então ele prefere, o empresário tradicional, ele prefere ir no conhecido, ele prefere ir na zona de conforto. Não, tá todo mundo fazendo assim, vamos fazer assim também, que daí funciona. Ele não arrisca nada. Mas o empreendedor líder, como é que ele faz? Ele está atento a tudo. Ele está olhando tudo o que está acontecendo em volta dele, no mercado, na concorrência, em outros países, em outras regiões, em outros segmentos. O empresário tradicional se bitola o segmento dele. O empreendedor líder abre o leque, ele pensa. O empreendedor líder, quando ele vai para um grupo, de uma mentoria, tipo a mentoria Empresa Inteligente ou Strates, ele olha todo, não interessa o setor, que sacada legal que o cara está fazendo lá naquele ramo. O empresário tradicional, não tem ninguém do meu ramo, então é para mim. Ele só enxerga o ramo dele, ele é bitolado nas coisas dele. Já o empreendedor líder, não, ele sabe que ele pode aprender com todo mundo, ele pode observar todo mundo, não interessa o ramo, não interessa a região. Que sacada legal que o cara fez. Será que funciona para mim? Vamos testar. O empresário tradicional, não é do meu ramo, não vou nem testar, é no ramo do outro. Lá é mais fácil, lá funciona, né? O empreendedor líder não, ele experimenta. O empreendedor líder, claro que ele olha investimento, ele não é bobo, ele não vai rasgar dinheiro, mas ele analisa, além do preço, ele analisa retorno. Não, peraí, cara, essa parada é cara. Nossa, é 10 mil pra gente capacitar aqui. Mas só que vai render assim, vai render assado. Bora, vale a pena. Opa, ele começa a entender, para eu comprar essa máquina aqui, custa caro, mas vai reduzir assim, em X tempo. Não, vai se pagar em tanto tempo. Essa conta que ele faz. Ele olha benefício. Para ele é mais importante a relação custo-benefício. Não é simplesmente ele tá olhando custo. Não é.
Eu tô vendo perguntas. Perguntas é depois, tá? Traz depois que eu não vou parar a live para responder pergunta. Então, o empreendedor líder, ele tá olhando custo-benefícios. Ele calcula o risco. Tem risco? Claro que tem. Tudo tem risco hoje em dia. Tudo tem risco. Mas ele olha, cara, só um pouquinho. Tem um risco. Eu vou pegar um dinheiro para investir nisso aqui, vou colocar aqui, existe um risco. Mas esse risco, a probabilidade é 20% de dar errado, 80% é de dar certo. Se der errado, tá, eu não vou me quebrar. Talvez perdi aqui 15, 20, 50, 100 mil, talvez perdi, mas eu não vou quebrar. Ele olha isso. Ah, mas tem 80% de chance de dar certo, então vamos abraçar. E aí ele encara, isso não larga no primeiro desafio, ele vai embora e ele sabe, ele se atraca a fazer aquilo ali, comprou a briga, vai, porque ele sabe, o empreendedor líder ele sabe que as grandes oportunidades elas envolvem risco, não existe oportunidade sem risco, então ele sai na frente do concorrente dele, enquanto o concorrente dele está lá, remando, está apagando incêndio, está correndo que nem um louco, carregando a empresa nas costas, o empreendedor líder está lá na frente, ele está pensando novas estratégias de abocanhar o cliente daquele cara, de abocanhar uma fatia de mercado que ninguém está olhando, e ele vai lá e pega essa fatia. Então, quando você olha para o teu mercado e você diz assim, ah, mas o meu concorrente está sendo desleal, ele tem preço mais baixo, e ele está crescendo, você pode saber uma coisa, Campa, ele é desonesto. Alguns até são, mas a maioria não é isso. A maioria é porque o cara tem gestão. O cara sabe o que fazer. Às vezes ele sabe que ele pode vender isso aqui, custa 30, ele pode vender por 15, porque ele está entrando no cliente. Se ele entrar, ele vai vender isso aqui, vai vender tal coisa. Então ele tem essas estratégias, ele tem essa visão. E o concorrente, quando ele está te esmagando, você pode apostar. Esse cara não está apagando incêndio. Esse cara não está lá fazendo coisas de funcionário. Ele está lá fazendo coisa de dono. Esse é um verdadeiro empreendedor líder. Alguém que está pensando no negócio e melhorando tudo. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Então, assim, ó, são algumas coisas, são algumas questões daquele empresário que está preparado. E eu gosto muito de falar um negócio assim, que às vezes as pessoas não entendem uma coisa. Eu gosto de trazer isso. Ser empresário é ter uma profissão. É uma profissão empresário. E se você pensar a tua profissão anterior, antes de você ser empresário, eu aposto que você estudou, eu aposto que você se preparou, eu aposto que você trocou experiência com muitas pessoas que eram casos de sucesso naquela profissão. E por que não faz isso como empresário? Ser empresário é fazer isso. Ser empresário é eu me preparar para ser empresário, é eu pegar um método para aplicar na minha empresa, é eu entender o que é certo e errado. Não é eu simplesmente abrir a empresa e eu ficar exercendo a minha profissão anterior. A profissão empresário exige qualificação. E vou te falar, as pessoas acham que às vezes, mas uma faculdade de administração. Não é verdade, a faculdade de administração te prepara para administrar uma empresa. Não prepara para ser empresário. Não é verdade, Campa. Quantos empresários se conhece formado em administração e estão lá apagando incêndio? Estão lá remando. Eu tive muitos alunos formados em administração, com pós em administração, com mestrado, e os caras estavam remando, porque não aprendem as coisas práticas. Então, ser empresário é aprender o jeito certo. É isso que tem que fazer. Mas eu quero te deixar uma pequena aspirina para você. Uma aspirina para você ser um empresário melhor. Tem uma coisa que eu fiz lá no passado, e eu faço isso diariamente. Isso faz toda a diferença para mim, tá? Vou te falar, aí depois você analisa se é válido para você ou não, se vai seguir o meu conselho ou não. Mas a parada é o seguinte, ó. Se você quer ser uma empresária, quer ser um empresário de sucesso, que tem uma empresa inteligente, não fica dando ouvidos àqueles apagador de incêndio que fazem parte da tua rede de amigos. Não dê ouvidos para eles. Dê ouvido para quem já é isso que você quer ser. Comece a se relacionar com essas pessoas. Por que se relacionar com essas pessoas? Porque aí você vai ver outros modelos de pessoas. Você vai ver jeito de pensar de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Eu faço isso diariamente. Eu participo de muitos cursos, eu entro em muitas mentorias, eu participo de muitos mastermind, eu participo de muitos hot seat que estão nessas pessoas
que estão essas pessoas. Sexta-feira eu vou participar de uma reunião de 2 horas, eu paguei 5 mil para estar lá, vai ter os melhores geradores de conteúdo digital do Brasil, vão estar nessa reunião. Não tenho nem ideia que eu vou aprender, só sei que eu vou estar no meio dessas pessoas. Isso que importa para mim. Porque, veja bem, ó, se você chegar para o teu amigo apagador de incêndio e falar aquelas bobagens, aqui no Brasil é difícil, ai que as pessoas não querem nada com nada, ai que não tem gente para contratar. Os teus amigos apagador de incêndio vão concordar com você. É isso mesmo, é assim mesmo. E você vai se conformar com essa realidade. Mas não vai resolver tua vida. Agora, se você sentar com um empresário de sucesso, com o dono de uma empresa inteligente, ele não vai te passar a mão na cabeça. Se você falar uma bobagem dessas, que no Brasil é difícil, ele vai te xingar, porque para ele não é difícil. Se você falar que não tem gente para contratar, ele vai te xingar, porque para ele é moleza contratar. Você entendeu a diferença? Aí esse cara, mas por quê? O que você fez de diferente? Entendeu? Então, onde que você tem que estar? Tem que estar no meio dessa gente. Mas vamos lá. Para a gente encerrar aqui, ó. Antes da gente encerrar, né? Vamos fazer um bate-papo aqui. O que você aprendeu hoje aqui com o que eu falei? Ou qual dúvida você tem? Manda junto aí, ou dúvida, ou aprendizado, conta para mim. Eu acho muito legal. Eu sempre tenho o hábito lá das minhas mentorias, do Strates, de perguntar o que as pessoas entenderam, o que as pessoas aprenderam. Pelo menos eu tenho um feedback. Valeu a pena fazer isso, valeu a pena eu investir meu tempo aqui. E perguntas, né? Se tiver alguma pergunta. Claudinei, eu não perderia tempo, pessoal. Em 24 anos de empresa, descobri que só tinha um CNPJ. E hoje, 1 ano de empreendedor líder, Strates, aprendi a ser empresário. O Claudinei é fera. Nossa, o Claudinei deu uma evolução gigantesca aí, né, Claudinei? Parabéns, cara. Parabéns demais. É bom estar com o Claudinei com a gente aí. Naniger... Você tá falando sobre o meu dia a dia, Sani. Tá, mas teu dia a dia como empresária tradicional ou como empreendedora líder? Me conta para eu saber o que você está falando. É que eu falei das duas coisas. Falei do tradicional, apagador de incêndio, e falei do empreendedor líder. Teu dia a dia de qual? Salete, gratidão por valiosas dicas? De nada, Salete. Tamo junto, tamo junto. Top, muita gratidão, Campa. Top você, Claudinei. Show de bola. Sempre o que você fala é útil e sempre pode ser aplicado na empresa para melhorar algum processo ou abrir a mente, Jack. Isso aí, top, um pouco dos dois, ó. Então tá bom. MS Araújo, sou tradicional, preciso melhorar. E assim concluímos mais uma edição do Café com o Campa. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.